sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Meu nome é Salina Andrade, sou nutricionista do Complexo Paz. Opa, eu sou João Bindá, especialista em nutrição esportiva, e hoje a gente vai falar de nutrição e Hyrox com o Bruno Firmino. Fala galera, eu sou Bruno Firmino, sou treinador L2 de CrossFit, tá? E é um prazer estar aqui hoje com os meus alunos, meus amigos, para poder falar um pouco de Hyrox. Para começar a nossa conversa, Bruno, eu queria te perguntar sobre o que é o Hyrox. É uma modalidade muito nova, então tem gente que não sabe o que é. Então explica pra gente o que é, quantas estações, quais são os exercícios. Vamos lá galera, simplificando, né? Eu vou explicar como se eu fosse explicar para uma criança de 5 anos. São 8 quilômetros que você vai fazer, só que isso de forma intercalada, tá? Sempre estações de 1 quilômetro e logo em seguida você vai fazer algum exercício, alguma modalidade funcional, tá? Sempre isso repetido 8 vezes. Beleza, Bruno, são 8 exercícios intercalados com corrida, mas explica pra gente como é cada um desses exercícios, quais são a peculiaridade deles. Vamos lá, galera, como o João falou, né? São 8 exercícios funcionais. A gente vai ter movimento de empurrar, a gente vai ter movimento de saltar, a gente vai ter movimento de agachar, certo? Pela sequência, você corre 1 quilômetro de corrida, logo em seguida vai fazer 1 quilômetro de esqui, que é uma máquina que você vai ter que fazer uma puxada, certo? Corre 1 km. Logo em seguida, são 50 metros, tá? 50 metros de sled push. É um trenó que você vai ter que empurrar esse trenó. Tem diversas cargas, depende da categoria que a pessoa está. Perfeito. Sled pull, que é o mesmo trenó, só que você tem que puxar. Você vai puxar uma cordinha, tá? Ski, sled push, sled pull. Quarta estação, alguém lembra qual é? Ah, com certeza eu lembro, porque é a que eu mais odeio. Não tem como não lembrar, é o burp, tá, galera? Só que esse burp do Hyrox ele é um pouquinho diferente, é o burp broad jump. Você faz o burp e tem que dar um salto à frente, tá? Você tem que cumprir 80 metros desse burp. É onde a galera dá mais uma penada ali e sofre um pouco mais. É onde separa o joio do trigo. Feito esses 80 metros de burp, você corre, né? A sequência, como a gente já deixou bem clara, é essa. Você vai fazer 1 km de remo, desculpa, 1 km de remo. É a quinta estação, certo? Feito o remo, a sexta estação é o farm carry. Você tem que um par de kettlebells, é uma bola assim, de peso, né? Legalmente falando, que você tem que fazer 200 metros com ele. Sétima estação é a estação das passadas. É um saco de areia que você vai colocar nas costas e tem que fazer 100 metros com ele. E para fechar com chave de ouro, 100 repetições de wall ball. Imagina uma bola bem grande e você tem que acertá-la no alvo 100 vezes, tá? Arrasou, não tem como não entender agora. O wall ball é minha... Depois do burp é o terror. Pra mim, o terror é o wall ball. Eu queria saber de ti, pessoalmente, qual é a estação que tu mais gosta e a estação que tu mais odeia? Assim, eu gosto, assim, parece mentira, mas eu gosto de todas. Não tem, assim, uma que eu odeio, né? Mas, Bruno, vamos tirar uma. Eu tiraria o sled push, né? Ela Que é o... Não, é o de empurrar. Ah, o de empurrar. O sled push, ele sobrecarrega bastante as minhas pernas, minha panturrilha, e eu, na próxima corrida, eu sempre sofro bastante. Então, não de não gostar, mas é porque é uma estação que me fadiga bastante, sabe? Ela. E a que eu mais gosto, acho que o ski. Ski eu domino bem, eu consigo, por mais que seja a primeira estação, a pessoa ainda tá inteira, né? Mas eu gosto bastante dela. E terminar a adrenalina, né? De começar. Sim, e daí logo no esqui, você já chega e vai... Pois é. com E tudo. é um tópico que a gente vai falar. Muitos emocionados chegam no esqui achando que vai arrasar, mas no final da prova tá, ó, morto. O Hyrox tem muito disso, né? Da gestão da fadiga. Você pode começar muito bem, mas você tem que começar naquele ritmo que você tem que saber se você vai sustentar até o final da prova, porque não adianta nada você começar arrasando e chegar no final e tá se arrastando. É isso, galera. Hyrox é uma prova longa, tá? Ela vai girar em torno ali pra quem não é atleta elite, né? 1h20 até 1h30. Então, as pessoas ainda não estão acostumadas a passar esse período longo de treino, né? Por mais que elas treinem. E é isso, o Hyrox é como você vai conseguir sustentar o ritmo, o seu corpo, a fadiga ao longo dessa 1h30, 1h20 de treino, né? E é onde justamente as pessoas costumam errar mais. Começam muito forte e do meio para o final da prova acabam quebrando, né? Bruno, perguntar como surgiu o Hyrox, assim, porque foi um boom meio que do nada, né? Isso.
como aconteceu, como é que tu sentiu essa tendência e falou, vou começar a fazer isso, porque assim, eu te conheço há muito tempo, mas tu sempre foi do CrossFit. Sim. E aí eu já puxo também outra pergunta. Qual a diferença de Hyrox e CrossFit, treino funcional? É uma grande polêmica, Sim, né? é o Mas mais todo mundo me polêmico. pergunta sobre isso e melhor ouvir do nosso profissional, né? Vamos lá, ela começou, se eu não me engano, em 2017, na Europa, foi na Alemanha, tá? Eu dei uma pesquisada, a gente dá uma estudada, né, claro, para vivenciar o esporte que a gente pratica. Primeiro campeonato teve 650 atletas, isso, tipo assim, numa quadra, se eu não me engano, foi de um colégio, algo do tipo. Hoje é um esporte que está movimentando mais de 1 milhão de pessoas, né? Então, parece muito com o boom do CrossFit. O crescimento, assim, num Muito rápido. pequeno espaço de tempo foi exponencial, né? Então, é algo que quem é educador físico, quem está vivenciando esse meio wellness, se não olhou ainda, assim, com um certo interesse, pelo menos de saber o que é, Recomendo, sei né? que eu recomendo, ou se você não olhou ainda, só que você está perdido, né? Você tem que observar as demandas que o mercado lhe oferece, né? E começou a abrir os olhos da gente no ano passado, né? Por mais que ela tenha nascido em 2017, foi no ano passado, 2025, que começou a brilhantar os nossos olhos, né? Começou a despertar a curiosidade. O que é isso? Por que está movimentando tanto, né? Eu tenho um sócio que ele morava na Europa, em Portugal, e eu vi ele começando a apostar desde sempre, né? 2024, ele começou a apostar devagarinho, 2025, ele começou a apostar mais, então, opa. Então é sempre assim, né? As coisas surgem lá e a gente vem trazendo para cá, né? Então é muito isso, essa tendência que o mercado wellness traz para a gente tem que ficar observando, né? Porque vai chegar aqui de qualquer maneira, né? E a diferença, né, de Hyrox para CrossFit. O que eu falo para os meus alunos, não importa qual seja a modalidade, o que importa é que você busque algo que você goste de fazer, né? O que importa para mim é que você esteja em movimento. Mas quando surge algo que é mais fácil de eu conseguir trazer meu aluno para o movimento, é mais válido, né? E o Hyrox, a diferença é basicamente essa, tá? Eu tiro todos os movimentos de grau complexidade mais alto que eu tenho no CrossFit, que são os levantamentos de peso, são os movimentos ginásticos, e eu tenho o Hyrox, tá? Bruno, quer dizer que uma pessoa iniciante não consegue fazer CrossFit? Claro que sim. Tendo um profissional bem capacitado, ele consegue fazer as devidas adaptações, né? Mas o Hyrox por si só, ele consegue abranger um público já maior. Por quê, Bruno? Porque você já sabe quais são os movimentos. O CrossFit tem muito esse lado do imprevisível, né? De você não saber para que prova vai fazer, o que é que você vai treinar. Você tem 10 capacidades e tem que deixar elas bem ok. Sem contar que é tudo em inglês. Então, acho que isso afasta muitas pessoas, tipo, overhead squat, o que é isso, né? Enfim. Então, eu tenho muitas pessoas que falam, eu não faço porque eu não vou entender nada, né? E, tipo assim, eu culpo sempre muito o profissional que não consegue fazer que o aluno entenda isso aí, entendeu? Eu vou fazer um overhead squat, não sei o que é isso. Cara, tu vai agachar com o peso em cima da cabeça, pronto. É simplificar, sabe? Quanto mais você tornar simples pra pessoa, melhor, entendeu? E ela vai quebrando essas barreiras, né? Mais raras, galera, é basicamente isso, tá? É um movimento que está chegando com movimentações relativamente simples, com sempre os mesmos movimentos, então acho que é isso que faz a curiosidade da galera tornar-se um algo experimental, né? Inclusive, já fazendo essa parte de comunidade, né? Eu acho que o Hyrox trouxe de novo essa pegada que está super em alta, de gerar comunidade. E o Bruno é profissional em fazer isso. Então, eu já queria puxar para esse lado mais de empresário mesmo, que é o que se tornou o Hyrox, né? Porque, para quem não sabe, o Bruno tem vários eventos, né? Criou o Hyrox Brasil. Então, conta pra gente como tu criou a comunidade do Hyrox. Eu lembro que o pessoal mandou umas fotos com 2, 3 pessoas quando tu começou a planilha. Então, conta como é que foi esse processo, como é que consegue fidelizar clientes, que eu acho que a tua maior qualidade é essa, assim, absoluta. Como eu falei, galera, tudo depende do profissional que está ali engajado, né? Independente de qual seja a modalidade. Eu tenho certeza que se eu fizesse um grupo de corrida, eu conseguiria engajar aquela galera de corrida, sabe? Mas esses 10, 11 anos de CrossFit me deram essa experiência, sabe? CrossFit também é comunidade, né? Por mais que tenha deixado um pouco de lado recentemente, o Hyrox eu consigo transformar nisso também.
sabe? E são pequenos detalhes que eu consigo fazer com que vocês se engajem. Puxar uma lista no grupo de quem é que vai amanhã, fazer uma aposta valendo uma Coca-Cola, sabe? São pequenas coisas. Claro que um trabalho bem feito no dia a dia, eu puxando a aula de maneira séria, de maneira técnica, né? Vai agregar também no valor, né? Mas eu acredito que esses pequenos detalhes fazem diferença de como conseguir engajar uma comunidade. Incrível, realmente faz diferença. Assim, eu sou locais, eu fico cara porque eu gosto muito dessa vibe de performar, dar o seu melhor no treino, e tu consegue puxar isso nas pessoas, e é bizarro. E a pessoa tem aquele senso de pertencimento, né? Pô, ali é meu grupo, eu me sinto bem ali e é aquilo, entendeu? Todo mundo fica engajado. E qualquer grupo, né? Vai ter daquele que quer só ir fazer o treino, como tem aquele que quer ir para poder performar, né? E um bom profissional ele consegue atender independente de qual seja A demanda a do. demanda da pessoa, né? O que a pessoa quer, né? E um bom profissional também consegue fazer com que aquela pessoa que só quer treinar e aquela pessoa que quer performar se juntem, né? E conversem e tudo mais, né? É isso. Show. Pra quem não sabe, a gente também faz Hyrox, né? A gente começou esse ano, eu comecei em março, final de fevereiro. E aí eu puxei a Sabrina também pra fazer comigo. E eu queria saber de ti, o que é que te chamou a atenção no Hyrox? O que é que mudou na tua rotina depois de praticar Hyrox? Conta aí pra gente. Tá, já vou começar com a minha maior dificuldade, para o Bruno já ficar maturando aí a resposta. Minha maior dificuldade da vida é conciliar musculação e Hyrox. Aí tu já fica pensando aí na resposta, porque é difícil, viu? Mas, assim, eu sempre fui muito do esporte, então eu cresci competindo no vôlei, principalmente na dança, e eu acho que o Hyrox trouxe em mim essa vibe de competição de novo, de comunidade, de quando você faltar, o pessoal vai no grupo brincando, tipo, cadê a Sabrina? Eu, é isso. Tipo, na dança, eu amo isso. Quando as pessoas sentem que eu faltei, tipo, você não pode faltar. E principalmente por ser 5 da manhã, né? A gente tem que acordar muito cedo. E eu gosto muito dessa motivação, dessa disciplina de ter horários de fazer as coisas e ser, tipo, a melhor no que eu posso ser. E sem contar que meu pai trabalha com vôlei, né? Então eu cresci meio com a mentalidade de atleta. Meu pai me criou para ser um atleta, mesmo eu não sendo. Mas eu vou ser. É muito engraçado, porque tem coisas que eu fico, tipo, lembrando do meu pai, de, tipo, é incrível. Meu pai, por exemplo, sei lá, ele ia pra todos os jogos de vôlei lá da escola. Todo mundo conhece ele porque ele ficava gritando o tempo inteiro. Ele ia lá, pegava a bola e sacava pra mim, ficava lá até o final, até eu acertar. Então eu acho que foi isso que o Hyrox me trouxe. E o Bruno tem muita disciplina em si, então eu amo. Tipo, amo coisas disciplinadas. Qualquer Rotina lugar também, né? que não tenha disciplina, eu fico muito agoniada, tipo, ordem. Disciplina, Sabe? organização, né? Tudo isso. Exato. Então, eu acho que me chamou mais a atenção. E a comunidade em si da Carranca foi algo que, tipo, eu realmente não quero sair. E entrando, assim, na parte da prova. Mas primeiro a resposta da musculação, né? Porque senão a gente vai esquecer. Vou te falar a minha realidade, né? Eu tô fazendo 3 treinos de Hyrox. E aí eu tento encaixar 2 treinos entre eles, mas eu não consigo dar tanta qualidade. Aí a pergunta é, enquanto você faz Hyrox e quer performar, como ficam os treinos de musculação? Dá pra ligar a estética com Hyrox? Total. Assim, tirando por mim, esteticamente falando, o meu melhor momento foi quando eu tava conciliando o Hyrox com a musculação. Né? Por mais que eu tivesse treinado 10 anos de CrossFit, feito com a musculação em conjunto, mas o que eu percebi, esteticamente falando, que o Hyrox não com a musculação me deixou, foi o que mais fiquei satisfeito, sabe? A nível para poder performar, a pessoa vai treinar ali 3 vezes Hyrox por semana, ela tem que correr também umas 3 vezes por semana, que ainda tem que encaixar a corrida, entendeu? E essa musculação não tem que ser uma musculação estilo bodybuilding, sabe? Você vai dar uma reduzida no volume, você não vai trabalhar grandes cargas, e você tem que fazer ali treinos complementares, tá? Não vai ser uma musculação focada na estética. O que te vai te dar estética é a junção disso aí tudo, entendeu? Você vai fazer treinos pulbares, entendeu? Você vai fazer 2, 3 vezes por semana ali no máximo, tá? O que você vai fazer em força é força específica para a raio, entendeu? Treino de potência. Então, essa musculação, já que você quer um ganho estético, você vai mulher os treinos pulbares para você 2, 3 vezes por semana. São instantes. Esses exercícios mais multiarticulados, né? Porque o cara não vai. O cara tem ali 1 hora, o cara já faz Hyrox, aí o cara já faz corrida. E ele vai ter que encaixar na rotina dele um treino de musculação. Então ele tem que escolher um exercício mais complexo do que, por exemplo, um isolado, né? Isso.
Mas É tudo parte do que a pessoa quer. Ah, Bruno, eu quero performar no Hyrox. Então, o seu desenvolvimento vai ser em prol do Hyrox, né? As outras coisas vão ser demandas que vão auxiliar na sua performance. e a estética é Entendeu? E a consequência ali. estética será a consequência, pode ter certeza. Show. Mas assim, é incrível como a nota que também mexe muito na estética, cara, que não tem como. Não tem Eu como. sinto que eu sinto tão forte de tipo, eu vou pra musculação e eu sinto que eu ganhei muito mais músculo. O gasto calórico do Hyrox é muito alto, né? Você vai perder gordura ali que não queira. Nem que não queira, sabe? É isso. Agora eu vou fazer uma pergunta mais pessoal, né, para quem quer performar no Hyrox. Qual é o vilão de cada estação no Hyrox? Por exemplo, por que o burpee é tão difícil? Ou por que o wall ball é a segunda, para mim é a segunda pior estação? Tu tem alguma coisa assim, alguma especificidade assim daquela estação que tu acha que não, deve ser por isso? Tudo é treinável, né? Então, com certeza, todas as pessoas que passam por todas as estações têm aquela que se sente mais, que acha que cansa mais, que fadiga mais, né? Burpee tá ali já no meio da prova, né? É um movimento que totalmente completo, que você tem que fazer tudo. É um movimento que você tem que deitar, é um movimento que você tem que empurrar, é um movimento que você tem que saltar. Então, quanto mais complexo, mais que você acha que o movimento seja o movimento, né, vai descansar mais, né? Mas tudo é treinado. O wall é a última estação, né? Você já está com as pernas bastante fatigadas. Então, se você não vier treinando localizada a sua resistência no meio inferior, com certeza você vai sofrer no wall, né? Mas também tem como todas as estações a gente trabalhar de modo mais técnico, entendeu? Você tem que ter um agachamento mais padrão. Se você tem alguma falta de mobilidade de quadril, tornozelo, vai influenciar diretamente, que é o seu caso. Eu sou bem limitado. Meu quadril é meio duro. Quadril e tornozelo. Então, se você não está com agachamento tão padrão, com certeza você vai sofrer um pouco mais. Né? Então, como eu falei, tudo é treinável, mas também tudo tem como você dar uma ajustada. Né? Um sled, muitas pessoas sofrem nos sleds, principalmente o push, que é o meu caso. Né? Porque a panturrilha vai sofrer muito. Então, tem como você identificar, tem como você trabalhar com aquela estação que você sofre mais. Entendeu? Então, não é algo geral assim, todo mundo vai sofrer em tal determinada estação, é algo muito pessoal. Né? Sempre as pessoas vão ter alguma estação que sofre mais. É perfeito. Sobre o treino, muita gente fala que é só fazer simulado várias vezes, mas eu vejo muito nos seus treinos, né, que sempre tem um estímulo diferente. Assim, são vários modelos de treino, a gente fez o treino essa semana, e eu comecei no sled, pesadíssimo. E aí eu passei o tempo inteiro fadigada, foi um treino que eu tive que me manter constante, não arrasar nas cargas, mas assim, tentar sobreviver ao que eu virei no sled. E aí eu queria te perguntar como é que faz essa divisão, qual é a tua estratégia dos treinos, que é algo que eu acho fascinante. Então, que as pessoas mais erram, né? Elas acham que tem que fazer um simulado, tem que fazer um Hyrox, uma prova longa todos os dias para poder ir no Hyrox. Né? Você pegar um maratonista, você com certeza sabe que ele vai fazer uma maratona todo dia para poder chegar na maratona bem. Né? Ela possui ciclo de treinamento. Você vai passar um período ali trabalhando na parte mais aeróbica, outra parte de mais potência. Então, essa divisão é o que vai importar no final das contas, entendeu? Então, mas também é bom a pessoa vivenciar aquele sofrimento de comer uma prova de raios. Por isso que a gente tem um simulado aos sábados, né? A gente passa a semana com aqueles treinos mais curtos, né? Aqueles treinos de potência. E no sábado, sim, a gente tem aquela vivência real de comer o raio. Mas não, quando eu falo simulado, até explico para ela, às vezes, quando estão lá, né? E não é exatamente a prova do Hyrox. Eu quero que você sinta como é fazer aquela prova do Hyrox naquele determinado período longo, entendeu? uma intensidade parecida, né? Porque eu chamo a galera para treinar, a galera acha que vai fazer 8 km e 8 estações todo o treino. Não é isso. Se você faz isso, prova de local. É uma coisa errada. Agora, outra pergunta interessantíssima. Bruno, me conta quando tu começou a treinar e se tu teve sempre acompanhamento nutricional e como se impactou na tua performance. E outra, tu já fez alguma competição de Hyrox do oficial? Me conta como é que foi a tua experiência na competição ligada à tua alimentação. Eu sempre tive essa vivência de treino, né? Já teve tempo que eu performei no CrossFit, então sempre, como eu vendo esse produto, eu sei o quão importante que a nutrição está alinhada com isso aí.
E o Hyrox foi em outubro, setembro do ano passado, né, que a gente começou a trazer esse trabalho para cá. E mais do que nunca eu vi a importância da nutrição acompanhar isso aí, né? Porque, como eu falei, o gasto calórico é muito alto. Se você treinar rápido e comer pouco, meu irmão, você vai Não dá. ficar ruim o dia todo. Você vai ficar ruim o dia todo. Então, logo de cara, por ter experiência já com esse assunto, né, eu percebi o quão era importante estar acompanhado. E em relação à prova, eu me preparei muito, né? Acho que não sei se vocês já acharam que a prova era oficial em Fortaleza em novembro. Não, novembro não. Março. Fevereiro. Fevereiro. Eu comecei a preparação em novembro. Né? Foi novembro, dezembro, janeiro e fevereiro de preparação total. Nunca estive no nível performático tão bom. Me sentia muito bem. A prova era no sábado. Na quinta-feira eu sofri um acidente móvel. Aí, tornozelo eu não chegou a quebrar, né, mas fiquei capacitado de fazer a prova, a oficial, né, eu teve aqui. Mas depois eu já tive experiências, né, já cheguei a fazer sem ser oficial e foi ótimo, entendeu? Por ter esse background de CrossFit, de saber onde acelerar, quando dar uma freada, eu me senti muito bem na prova, entendeu? Então, você ter uma certa experiência a nível de performance, a nível de atleta também vai te ajudar a fazer a prova do raio. Uma história de assim, superação, porque eu não sabia do acidente que tinha sido nesse período, mas ele teu post sobre. Foi. Né? Mas então tu fez não fez ainda oficial, mas tu fez algumas provas. Agora, uma dúvida minha também. Quais são os erros mais comuns nas estações, na prova em si? Qual é o erro que tu vê assim, a galera cometendo, que tu fala assim, vixe, esse daí... Talvez não chegue até o final. Então, galera, o erro mais comum com certeza é um praticante começar muito forte, entendeu? A prova do Hyrox em si é aquele momento ali, aquela experiência que te deixa muito entusiasmado, sabe? Você quer largar e você quer acelerar. Então, para quem não tem tanta experiência, o principal erro é começar a prova muito forte, entendeu? Aquele primeiro km você começa muito forte, aí vai para a primeira estação que é esqui, o segundo km você consegue forte ainda, aí quando dá o terceiro km, bebê, esquece. Logo depois do sled, Então, sem perna já... eu diria que não é uma estação em si que a galera tem, assim, que vai errar ali, mas é mais esse lance da pessoa começar muito forte, sabe? Sim, é uma linha tênue, né? Eu atendi o Léo Cora ontem, e a gente tava conversando sobre a prova, né? Cara, a gente ainda tá pegando a linha tênue entre, cara, até onde eu posso fazer força aqui nessa estação que não vai impactar minha corrida, ou então até onde eu posso forçar a corrida que não vai impactar na próxima estação. E tipo assim, é uma coisa que você vai pegando de feeling, né? É tipo, experiência de prova, é treino. É treino, galera. Tipo assim, a gente já pode até entrar em outro quesito que o Hyrox é 60% a 70% corrida. Sim. Né? O que eu vejo hoje é a galera muito querendo não fazer Corrida. a corrida, né? Aí, Bruno, eu quero empurrar o sled com 500 quilos, você pode empurrar, mas se você não tiver uma boa base de corrida, uma boa base anaeróbica, então esquece Hyrox. Você pode fazer a prova, mas não vai performar num bom tempo, entendeu? Se você quiser fazer ali só pela atividade física, Não, total, ótimo. massa. Mas para performar, tem que ter a corrida, porque senão... Eu tenho um aluno, Bruno, não quero treinar, eu quero performar rápido, quero fazer um tempo muito bom, mas não quero correr. Eu falei, esquece, cara, não vai rolar, entendeu? Então não vai rolar. Uma coisa que eu aprendi é que eu corro mal. Eu descobri, né? Eu aprendi a descobrir. Sério, porque é tão complexo, né? Todo mundo acha que correr é só correr, mas tem tanta gente que corre péssimo e assim, tem toda uma mecânica da corrida e pode lesionar e as pessoas acham que não dá, né? Então, tem que saber dosar tudo, né? Tudo é calculado, tudo é melhorável em relação ao movimento em si, né? Você tem como melhorar a sua movimentação da corrida, né? Você tem que saber dosar quantos km você faz por semana. Você tem que dar estímulos diferentes, né? De como é que você vai correr, para não ficar uma coisa tão chata também, né? Mas é isso, você tem que treinar a corrida. E falando da prova, eu pensei agora na parte mental em si, porque a prova do Hyrox, quando você vê os internacionais, ou tipo no Rio, não tem como você não se animar.
assim, não ficar ansioso. E no hybrid, meu Deus, são 6 pessoas do seu lado, todo mundo vai começar a correr quando o relógio apitar, e tá todo mundo tipo, caraca, vamos nessa, né? Então, assim, eu lembro que na minha prova eu fui sozinha e eu tentei ir devagar na primeira, fui tranquila. Quando chegou no esqui, meu amigo, eu vou arrasar bem aqui, entendeu? E eu fui. Teve uma hora que eu tava já falando comigo mesma, eu tenho muito essa mania de fechar o olho e ficar tipo, vai dar certo, tipo, você consegue. Não tá doendo. Eu sou muito assim, e funciona, entendeu? Eu fico, não tô cansada, mas não chegava no quilômetro nunca. Então, fala um pouco dessa parte mental no Hyrox pra ti. Assim, como é que você se prepara mentalmente pra isso? Vou falar da minha experiência, tá, galera? Eu nunca gostei, e não gosto até hoje de corrida. Jura? Eu falei pra mim mesmo, eu vou começar essa preparação pro Hyrox já sabendo que a maior parte da corrida, né, pra ser um desafio pessoal. Então eu vou ter que começar a correr. Por mais que eu não goste de corrida, eu vou ter que começar a correr. Então é muito individual esse lance do emocional, né, do mental pra cada um. Você tem que se prender àquilo que vai te motivar, né? E se você não achar, você tem que dar algum jeito, né? Sim. Porque por mais que você queira treinar só por treinar, você tem algum objetivo ali, né? O meu objetivo é emagrecer. Então você tem que se prender àquilo ali. Eu quero em determinado tempo, em 2, 3 meses, perder tantos quilos, né? Então, tendo um objetivo é muito mais fácil você mentalizar, né, organizar e tentar chegar nesse objetivo, né? Então é muito disso. Acho que cada pessoa vai se prender a uma coisa diferente. Eu me prendi a isso. Eu não gosto de corrida, mas eu vou correr porque eu sei que vai ser bom pra minha cabeça, vai ser bom pra mim, né? Isso é muito também, é uma lição, né, que o esporte dá pra gente. Por exemplo, a gente tem um objetivo, então por mais que eu não goste de fazer isso, eu vou fazer porque eu tenho que chegar nesse objetivo. É que nem o exemplo que ele disse, emagrecer. Eu gosto de comer minha pizza ali todo final de semana, mas, eu não vou comer uma pizza toda, vou comer 4 pedaços, que aí fica mais fácil para atingir meu objetivo. Com certeza. Sabrina, o que é que mudou na tua alimentação quando tu começou a praticar Hyrox? Primeiro de tudo, sem sombra de dúvidas, carboidrato até umas horas, assim. Hoje eu sinto que o Hyrox já faz parte da minha rotina. Se eu não dormir direito, se eu não comer carboidrato adequadamente na noite anterior, um pré-treino adequado, não vou performar nunca. Então, acho que carboidrato primeiro. Focar também muito na recuperação muscular, então proteína no pós-treino, multivitamínico, enfim, depende muito de pessoa a pessoa, né? Talvez entre também o nitrato por conta da corrida, né? Então vai muito da demanda do paciente, mas pra mim eu acho que o carboidrato e, maneirar isso é essencial. Eu inventei de fazer déficit calórico treinando Hyrox. Meu irmão, a minha queda foi assim, aí eu falei, não, que não dá não. Aí eu entrei numa manutenção e tal, e aí voltei, e deu certo. Outra coisa que impactou muito é o sono. Como a gente acorda 4 horas da manhã para treinar, se eu não dormir bem na noite anterior, eu não vou pro treino. Então se eu faltei é porque eu fui dormir tarde no outro dia. Cara, esse é outro treino. Você treinar com privação de sono e treinar bem descansado é outra coisa. E aí, querendo ou não, deu uma adesão na minha dieta, porque você se obriga, eu quero treinar bem amanhã, então eu me obrigo a dormir cedo esse dia, na noite anterior. Então é isso. Já vira um ritual, né? Pré-treino. Eu já fico logo triste quando eu não faço uma das 3 coisas. Se eu não comi direito, eu já fico logo desanimada. Aí quando você vai pro treino no horário que não é 5, já vira um vício também. Eu tô faltando nos treinos. Mas é muito diferente você treinar com pessoas te motivando e colocando peso e falar, tu não vai parar, do que treinar sozinho com a voz da sua cabeça, né? Que se você quiser parar, você para. Gente, vocês que entendem, frescura ou realmente vai influenciar o gel de carboidrato? Boa pergunta. Tu que é profissional do gel de carboidrato, aí pode dar sua aula. Vamos lá, gel de carboidrato. Cara, é uma prova longa o Hyrox. Então, como tu disse, se o cara não for um elite, ele vai demorar ali de 1h20 a 1h30 de atividade física. E não tem refeição pré-treino que aguente estabilizar a glicose no sangue por 1h30. Exercício físico intenso. Lá em cima, né? É muito complicado, acidose, então tem que ter uma suplementação entre-treino, tem que estar ajustado. Aí vai variar muito do paciente, né? Se ele tem uma tolerância gastrointestinal boa. Se vai ter cafeína, se não vai ter. Aproveita e já fala dos eletrólitos também, né? De hidratar. Pronto, perde muito líquido, então tem que ter
tem um carbogel que tem sódio, tem magnésio, tem potássio, mas tem carbogel que não tem. Então, vai do nutricionista dessa pessoa fazer um protocolo de intratreino para ela, né? Direcionado para ela, porque tem gente que não absorve muito bem. Por exemplo, eu tenho uma paciente que gel de carboidrato ela não dá. Então já tem que ser uma coisa mais líquida, tipo uma palatinose, uma maltodextrina. E aí a gente vai testando, porque cada pessoa responde de um jeito. Então aquela galera que vai fazer um treino de 30 minutos e toma gel de carboidrato não precisa, né? Não, isso aí não... Até porque o gel de carboidrato, por exemplo, tu tomou, o MM fez até um teste. O MM, né? Eu vi fazendo. Ele tomou o gel só 15 minutos, 20 minutos depois que a glicemia dele foi aumentar. Essa galera do treino de 30 minutos, deu tempo dele bater o gel, pô. Sim. A não ser que ela tomou muito antes. Aí... Mas é isso. Bruno, e eu, vamos supor, eu tô aqui em casa, eu nunca pratiquei Hyrox e quero começar a praticar. Eu quero competir. Tem alguma categoria que tu indica? Como é que são as categorias do Hyrox? Me diz aí. Vamos lá, a gente tem duas categorias, tá? Que é a Pro e a Open. Open é como se fosse um iniciante, né? E a Pro é aquela galera que vai movimentar um pouco mais de carga. O que vai diferenciar basicamente isso, são os pesos, tá? A quilometragem é a mesma, as estações são as mesmas, a sequência é a mesma, tá? E dentro dessas categorias aí, de Pro, Open, a gente vai ter outros. Você pode fazer um Open em duplas, dupla mista, dupla do mesmo sexo. Você pode fazer a Relay, que é quartetos, né? Então, Bruno, eu estou conversando hoje, não tenho costume muito de fazer atividade física. O que eu sugiro? Você fazer ou o treino em duplas, né? Ou o Relay. Duplas, a dupla vai correr sempre 1 km junto, e as estações você vai dividir como quiser, né? E a Relay é um pouco mais tranquila ainda, porque das 8 estações, as 4 pessoas vão dividir em 2. Cada um vai pegar 2 estações, entendeu? Você vai correr 2 vezes, vai fazer 2 estações. Então, para quem está começando, eu sugiro essas categorias. Bruno, tu tem o teu projeto de Hyrox, né? Tu começou em âmbito regional aqui em Fortaleza, foi pioneiro. Nos eventos de Hyrox, tu não faz o evento oficial, mas tu tem o evento que é o Hybrid Race Brasil, né? Junto com o Diego, o Pedro e o Ítalo. Conta um pouco pro pessoal que está em casa, que quer participar, a galera de Fortaleza que quer participar, ter uma experiência do Hyrox. Galera, o Hyrox por si só é um movimento, né? Que ele abrange certas pessoas, tá? E essas certas pessoas são pessoas com um poder aquisitivo maior, tá? Porque o ingresso não é caro, você tem que viajar, né? Você tem que, sei lá, pagar uma hospedagem, porque não é sempre que tem na sua cidade, né? Então, querendo ou não, ainda não é tão acessível. Como nós somos os pioneiros, né, em relação ao treinamento híbrido aqui em Fortaleza, a gente também veio com essa ideia de trazer a experiência da competição para as pessoas, né? A ideia é fazer com que você tenha o mesmo acesso, você tenha a mesma experiência de uma prova original de Hyrox, né? Nós não temos a patente Hyrox, mas a prova é a mesma coisa, entendeu? Então, num ambiente controlado, num ambiente pensado, você vai ter aquela experiência de que se você estiver pagando R$700, você vai pagar ali um pouco mais barato para poder vivenciar aquilo ali, entendeu? Então a gente está encabeçando isso aí, né? Está, graças a Deus, ficando já bastante conhecido. A gente está com a edição prevista para setembro, já tem gente inscrita de Belém, já tem gente inscrita de Florianópolis para poder vir e fazer esse nosso campeonato. Eu tô inscrito. Tu tá inscrito já? Ainda não, mas eu vou, hein? Eu vou atrás de pódio, viu? Lá, tô dizendo. E eu quero levar a bandeira da Vivaz pro pódio. Vou pra cima, vou pra cima. Quero gravar. Bruno, a galera tem falado muito sobre o Hyrox não ser tão acessível quanto outros esportes, que o Hyrox é um esporte muito caro. Qual é a tua visão em relação a isso? Porque o Hyrox é muito de comunidade, não é isso? Então, como é que tu enxerga isso? Eu acho que cada pessoa, cada marca tem que se posicionar da maneira que ela acredita, né? O Hyrox é muito disso aí. Eu quero trabalhar certo nicho de pessoas e eu vou ficar nele, né? É errado? Não, é o modo de trabalho dela, né? Eu estou vendo muitas matérias, reportagens dizendo que, até confirmado já, tá? Que uma parte da empresa da Louis Vuitton comprou uma parte do Hyrox, entendeu? Então, tipo, grifes, mercado de alto escalão tá
de olho nisso, né? Mas o de olho que eu falo é no movimento wellness. Antigamente, antigamente as pessoas tinham... eu sou uma pessoa bem sucedida, mostrando carros, mostrando roupas. Hoje não, hoje uma pessoa bem sucedida quer mostrar que conseguiu fazer uma prova de Hilux, sabe? Quer mostrar que é um petzinho no final. Então as empresas estão de olho nisso também, nesse movimento wellness, que é essa grande virada de chave que a gente está vendo hoje em dia, né? As pessoas estão se cuidando mais, então eu acho que está muito linkado a isso, né? A Vivaz tem muito dessa linha do luxo, né? Do luxo, mas não só o luxo material. Porque o novo luxo é isso, né? Tipo, é o cara ter saúde, é o cara conseguir performar, é o cara ter um tempo de qualidade. Isso é o novo rico, né? Que a galera fala que, tipo assim, é o cara conseguir parar o trabalho dele para fazer um treino ali 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. Isso é o luxo de hoje, né? Nos tempos que a gente vive tão na correria, enfim. E é muito disso, né? O Hilux se posiciona como uma marca que não é acessível a todo o público. Ela é mais um pouco elitizada, mas é a escolha da marca, que nem tu falou, né? Então, é isso. Como tem marca que vai ser mais acessível, a Louis Vuitton não é acessível a qualquer pessoa. Então, finalizando esse assunto, que eu tenho 1 bilhão de perguntas para o Bruno, mas queria muito agradecer a sua presença, porque você é um profissional que eu admiro demais. Sou muito feliz por fazer parte do time do CRC. E é isso. É isso, e nada impede da gente ter outro episódio, né? Sim. E ter um parte 2, se vocês quiserem aí, bota nos comentários alguma dúvida que ficou em relação ao Hilux. Se quiser conhecer mais sobre a comunidade lá da CRC, fala com a gente, ou então fala com o Bruno pelo Instagram. Tenho certeza que você vai ser super bem-vindo lá. Valeu, galera. Um prazer estar aqui com vocês, tá? Um prazer imenso estar aqui dividindo esse assunto que está tão em alta, né? E como o João falou, quiser tirar dúvidas, conhecer um pouco mais do esporte, é só entrar em contato.